Fala galera, mais um vídeo, hoje trazendo um pouco sobre curiosidade bíblica, e a gente vai falar de um tão famoso símbolo usado pelos cristãos, principalmente em adesivo, nos carros, na Bíblia, em diversos locais que a gente vê, que é o famoso peixe, o símbolo do peixe, amém? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. A gente vai ver que esse símbolo, ele é um acrônimo, ou seja, a palavra, quando ele foi formada, a palavra em grego para peixe significa ictus. E esse ictus, ele foi formado justamente por várias outras palavras que deram uma conotação de uma frase que nós conhecemos, e a tradução dela pode ser interpretada da seguinte forma: Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Para quem tem curiosidade de estudar um pouquinho e de saber mais sobre esse símbolo que as pessoas usam e muitas vezes elas nem conhecem o porquê desse símbolo ter um significado e uma utilização tão grande no meio dos cristãos, a gente pode mencionar um pouquinho da história e dizer que Clemente de Alexandria, mais ou menos entre 150 a 215 depois de Cristo, ele foi um dos primeiros. Ele era um escritor, teólogo, né? Ele vivia na Grécia, e ele foi um dos primeiros a utilizar esse símbolo para uma forma de identificar aqueles que eram seguidores de Cristo. Depois a gente tem o Tertuliano também, mais ou menos em volta de 160 a 220. Ele fazia uma referência desse símbolo e ele dizia assim: nós somos peixinhos e Cristo é o nosso grande peixe, né? Além de esse símbolo, diante de toda a história, ter sido utilizado muitas vezes em urnas funerárias, em sepulcros, sarcófagos, em vários outros símbolos, selos, né? Eram esculpidos em marfim, em pérola, em pedras preciosas, eram símbolos também usados em anéis. Ou seja, era uma forma específica de identificar aqueles que eram verdadeiros seguidores de Cristo. Amém? E como vocês podem ver na imagem, vou colocar a imagem aí para vocês interpretarem melhor, que, como diz o ditado, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Dá uma olhadinha nessa imagem. Legal, né? Essa imagem aí você pode ver a palavra ictus em grego com as suas letras correspondentes, e você vê que todas as iniciais formaram a frase Jesus Christos Theou Huios Soters, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. É interessante que, além desse símbolo ser tão utilizado na época após a morte de Jesus, a gente sabe que ele veio durante o Império Romano, e principalmente já dentro da sua própria vinda houve muita perseguição, tanto é que ele foi crucificado a pedido dos judeus, mas pelos romanos, né? Então a gente vê que, como os cristãos foram considerados praticamente uma seita religiosa, eles precisaram se camuflar, vamos dizer assim. Eles não podiam se declarar abertamente, porque senão eles eram mortos. Então esse símbolo foi utilizado de uma forma de identificação praticamente secreta entre os cristãos, né? Um dos maiores perseguidores dos cristãos pós-Jesus foi o famoso Nero, que todo mundo já ouviu falar dele, né? E da sua crueldade. Então os cristãos da época,
Eles se reuniam, obviamente, nas suas casas, deixaram de frequentar praticamente as sinagogas, onde só os judeus tradicionais frequentavam, e esse símbolo era utilizado justamente para uma identificação, principalmente em reuniões, nas casas, né, na porta, nos umbrais das portas. Muitas vezes eles se encontravam na beira do mar e eles desenhavam o símbolo do peixe no chão, e a pessoa que via identificava que aquela pessoa era uma seguidora de Cristo, e assim eles podiam se comunicar. Então é bem interessante assim, e mais do que todo o significado histórico dessa questão aí de toda a perseguição, da frase que a gente tanto conhece e acredita e crê, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. O interessante é ver que esse símbolo se tornou uma realidade em nossas vidas. Embora o peixe seja citado várias e várias vezes na Bíblia, na pesca maravilhosa, na própria vez que Jesus manda Pedro pagar os impostos e tira da boca do peixe a moeda, né? Então, assim, a gente vê várias citações, porque obviamente eles eram um povo que viviam da pesca nessa época de Jesus. A maior parte deles, principalmente Pedro, era um pescador, tanto que Jesus o fez um pescador de alma. Então é bem interessante saber que hoje o peixe continua sendo uma identificação daqueles que seguem a Cristo, daqueles que realmente conhecem o verdadeiro significado de ter a Jesus como o seu verdadeiro Salvador. Então, assim, hoje um vídeo breve, bem curtinho, e não menos importante, para você hoje saber, quando você for comprar o seu adesivo e colocar no carro, você vai estar dizendo a todos que você é um seguidor de Jesus Cristo. E você que já tem no seu livro, na sua Bíblia, no seu carro, na sua casa, você já esteja ciente de que você está declarando ao mundo que você segue a Cristo e tem a Jesus como seu único Salvador. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.